Olá, irmãos e irmãs. Falaremos um pouco sobre o sacramento da unção dos enfermos. Às vezes se escuta, vá chamar o vigário para dar a extrema unção para o doente. E lá se vai o vigário para assistir o doente, que já está mais para lá do que para cá. E uma vez confirmado o óbito, o padre ganhava a fama, ou ganha ainda hoje, de apressador da morte dos moribundos, e o sacramento da unção dos enfermos fica com o apelido de extrema unção. E o medo dele é quase que geral. Pois é, vamos entender melhor tudo isso, irmãos e irmãs? Esta unção dos enfermos foi confirmada como sacramento desde o Concílio de Florença, em 1430, e reafirmado depois no Concílio de Trento, em 1545. Numa das citações bíblicas que fundamenta este sacramento, nós lemos: alguém está doente, chame os presbíteros da igreja para que orem sobre o doente, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, o Senhor o aliviará, e se tiver pecado, receberá o perdão. Está na carta de Santiago 5, 14 e 15. O sacramento da unção dos enfermos é para os enfermos, como diz o nome, para os debilitados. No entanto, o importante é ter saúde, é claro. Mas muita gente cuida do seu corpo numa verdadeira obsessão para parecer sadio, sarado, atlético, juvenil, coisa assim. É verdade que os progressos técnicos, científicos, até diminuem os problemas, curam muitas doenças, mas é verdade também que não conseguem saná-los pela raiz, uma vez que o nosso jeito de produzir e consumir acaba nos envenenando e nos adoecendo. E em lugar de cuidar da saúde, de mudar o nosso jeito de viver e de organizar a sociedade, acabamos por cuidar das doenças, nos tornando dependentes dos remédios, de exames, de clínicas, ou ficamos desiludidos e sem condições econômicas até para comprar saúde. Terminamos com tudo isso por entregar àqueles que vendem ilusões, milagres, e por aí afora, às vezes até no ambiente religioso. O fato é que gostaríamos de não envelhecer e que o morrer não fizesse parte da nossa vida. Talvez porque não percebemos a enfermidade e a morte como oportunidades que apontam para realidades essenciais da vida, ajudando-nos a relativizar algumas coisas terrenas e passageiras. Porém, o envelhecer e o morrer sempre farão parte da nossa jornada. E conscientes disso, é importante entender a missão da comunidade, que é aquela de ser igreja sacramento de acolhimento, sinal de vida e esperança para os nossos enfermos e também para os seus familiares. É missão, portanto, da comunidade ser luz na hora do luto, da morte, por exemplo, da agonia. Quando a comunidade é capaz de ser todo dia este sinal, ela se torna então capaz de entender e de fazer entender e administrar o sacramento da unção dos enfermos. Esta unção é o sacramento dos enfermos e não dos que estão morrendo simplesmente. Por isso é um erro chamá-la de extrema unção. A unção dos enfermos é o sacramento da salvação total da pessoa, que confere saúde espiritual e corporal, mas não é algo automático também que se realiza em qualquer pessoa. Exige fé de quem recebe e também de quem administra esse sacramento. Jesus não curava doenças, Jesus curava os doentes, curava a pessoa toda. A unção dos enfermos não muda as disposições orgânicas, mas cura a indisposição que é resultante
da enfermidade. Ou seja, a unção dos enfermos, ela influencia na força psicológica e física da pessoa, dá sentido pleno à doença, pois a unção é garantia de ressurreição, é graça do Espírito que confere à pessoa mortal a força divina pela qual Cristo ressuscitou. A unção, meu irmão, minha irmã, é, portanto, sacramento da saúde e da vida, e não sacramento da morte. As comunidades devem aprofundar a compreensão do sacramento da unção dos enfermos, devem intensificar o cuidado com os seus doentes desde o começo da doença, acompanhando-os através da presença fraterna, da oração, sem esperar a hora da morte, à beira da morte, para administrar esse sacramento. Aliás, este sacramento pode ser celebrado de forma comunitária, em ocasiões especiais como a Quaresma, como a festa do padroeiro da comunidade, ou então período de missões, no dia do enfermo, no dia do idoso, na Semana Santa. E repito, não apenas para os casos extremos, mas como esperançoso sacramento do perdão e do conforto para as pessoas idosas, debilitadas ou acometidas de doenças graves. Isto é o sacramento da esperança e não do desespero ou da despedida final. Quero dirigir ainda uma exortação às comunidades eclesiais que, a exemplo de Cristo, sejam solícitas, carinhosas para com os enfermos, os idosos em suas necessidades físicas, psíquicas, sociais e espirituais. Para isto, é importante que criem ou fortaleçam as pastorais que cuidam dos doentes, dos idosos, com visitas fraternas. Exorto também a que cuidem de seus cuidadores, ajudando-os, envolvendo-os, também os profissionais de saúde nesse trabalho. Duas atitudes erradas que devem ser evitadas: nunca chamar o padre para ungir o doente por descuido ou por medo da unção, entendendo que o doente irá morrer. Outra atitude errada: chamar o padre só quando o doente já está morrendo ou tarde demais. Por fim, o sacramento da unção dos enfermos unge aquele corpo que foi lavado pelas águas do batismo, o corpo que foi fortalecido pelo óleo da crisma, levantando das suas quedas, o corpo que é levantado de suas quedas pelo sacramento da reconciliação, que é orientado pelos sacerdotes, consagrado pelo sacramento da ordem, abençoado para o amor fecundo no sacramento do matrimônio e alimentado pelo pão da imortalidade na Eucaristia. Então, o sacramento da unção unge este mesmo corpo que também é alimentado por estes sacramentos. É maravilhoso. A caminhada dos nossos sacramentos é maravilhosa, né? Por isso, te convido a não ficar fora desta caminhada de fé.